Finalmente, eu vou resolver esse problema de uma forma satisfatória. A primeira vez que eu tentei resolver esse problema, eu estava com afazeres em paralelo e acabei me descuidando, na solução do problema, colocando raízes que não eram, não respeitavam, né, o conjunto, o domínio, né, o conjunto dos valores que x pode assumir. E por conta disso eu tô gravando esse vídeo aqui com uma solução mais satisfatória. Eu sinceramente não sei se essa resposta que eu vou mostrar é a correta e hã, se der para colocar aí nos comentários a resposta, o gabarito esperado, seria muito bom, né, para ver se todo o raciocínio que eu desenvolver aqui tem um veredito, se tá ou não correto, né. Então, como vocês podem ver, é esse o problema. Você vai encontrar os valores de x em função do parâmetro m, né? É um parâmetro possível, né, a princípio, dada essa equação. E, bom, qual vai ser a estratégia? A primeira coisa que você faz quando tem uma restrição do seu conjunto universo, né, dos valores de x que x pode assumir, a primeira coisa que você faz é identificar esse intervalo, né? Porque se você fizer isso depois, fica um pouco contraintuitivo e meio sem sentido também, porque é melhor você definir isso imediatamente, né, antes de tentar fazer as manipulações algébricas. Então, o que que você nota, né? Você tem raízes quadradas. Mais especificamente, você tem a diferença, né, do lado esquerdo. Só que como você tem uma raiz quadrada também no lado direito, isso implica que o lado esquerdo é positivo. Portanto, o termo 1 mais x, tudo isso elevado ao quadrado, ele tem que ser maior do que 1 menos x. Né? Então, as primeiras coisas que você poderia colocar é 1 menos x ao quadrado é maior ou igual a zero. Por quê? Porque ele é um radicando. E uma outra condição que você deve satisfazer, uma outra inequação, melhor dizendo, é esta aqui. 1 mais x deve ser maior ou igual, né, a 1 menos x. Né? Porque se você colocar x igual a 1, você vai obter, na verdade, uma impossibilidade, né? Então fica melhor aqui você já restringir essa impossibilidade, né? Afinal, o x igual a 1 não é raiz, então a gente já elimina ele aqui nessa outra desigualdade. Na verdade não, né? O que eu quis dizer era que era para você eliminar não eliminar o zero, né? A gente tem que eliminar o 1, na verdade. Então, dessa dupla de condições, fica mais interessante você colocar aqui simplesmente o maior, não maior igual, né? Porque x igual a 1 não configura a solução. É só testar aí e você vai ver que não vai configurar a solução. Beleza, então vamos lá. O x está nesse intervalo e ele também é maior ou igual a zero. E disso implica x maior ou igual a zero, x menor do que 1. Então, o seu conjunto universo, por assim dizer, né, o domínio é esse aqui. E ele está muito bem definido, né, até porque a gente já verificou ali a questão do 1 ser ou não raiz. Então, agora sim você está apto a fazer as eventuais manipulações algébricas, né? E a manipulação que eu vou utilizar é simplesmente, na verdade, uma troca de variáveis, né? E depois é que eu vou efetuar essa manipulação algébrica. Então, vamos lá. Vou chamar de A esse primeiro termo, né? 1 mais x elevado a 1 sobre m, e definir o B da outra com o outro radicando. E aí, bom, você percebe que A vezes B é justamente 1 menos x ao quadrado, tudo isso elevado a 1 sobre m, que é exatamente esse termo da direita, né? E com isso você já está apto aí a efetuar as manipulações algébricas, né? Eu só vou reescrever essa equação base em função desses novos parâmetros que eu acabei de criar.
E agora sim, você já vê aí inúmeras maneiras de proceder com isso aqui. Eh, eu vou proceder com o velho Bhaskara, né, a velha fórmula resolutiva de equações de segundo grau, e aplicar em função de uma dessas variáveis. No caso, eu vou escolher a variável a, né? E é só substituir os valores, olha só. Né? Você vai ficar com delta 5b2, tudo isso dividido por 2. E sim, a gente recai aqui no número φ. Mas, né, esses valores, eles não podem, assim, a gente não pode tratar essas duas possibilidades como possíveis, né, já que isso está diretamente associado aos valores de x. Então, vamos substituir novamente, né, o a é 1 mais x, 1 sobre m. O b é 1 menos x, que multiplica b, 1 mais ou menos, sobre 2. E, claro, já ia me esquecendo do 1 sobre m. Beleza, o que você faz com isso? Bom, o x está praticamente isolado, né? Normalmente a gente vai elevar isso aqui ao expoente, que está no denominador das nossas potências em x. No caso, m. Então, vamos elevar todo mundo ao m. E não vou copiar isso aqui de novo, seria burrice. Beleza. Só que isso aqui, né, na verdade não tem mais o b. E esse camarada todo, ele vai ficar elevado a m. Né? O 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Agora ele fica elevado a m. E é com base nisso que você vai ter que explorar as possíveis soluções e avaliar quais que são ou não pertinentes ao seu conjunto de solução. Se eu isolar o x ali, com essas duas possibilidades já em mãos, num primeiro momento você tem essa parte aqui, né, do numerador e denominador, praticamente a mesma coisa. E é isso, né? Se você fizer ali a distribuição, isolar o x, você vai chegar a isso aqui. Só que, né, nem você tem que ter algum argumento para deixar ou não essas possibilidades, né, com mais ou menos. E isso fica como exercício aí para quem estiver vendo esse vídeo, né? Você só vai poder tomar o caso em que x é positivo, né? E aí como você justifica? Você falaria, olha, o x ele é positivo e ele está entre 0 e 1. Ou ele está de 0 até o conjunto aberto de 1, né? Então, por causa disso, eu vou tomar o número φ, né, elevado a m menos 1, dividido por φ a m mais 1. Né? E para quem tiver com interesse aí de demonstrar o porquê que você só vai tomar essa solução, basicamente tem a ver com, poxa, você mostrar que raiz de 5 é maior do que 2, e isso implica que 1 mais raiz de 5 sobre 2 vai ser maior do que 1, e consequentemente esse número, né, que é o φ, ele vai ser φ menos 1, isso resulta maior que 0. E esse primeiro caso ele vai estar bem satisfeito, porque você está dividindo o número positivo por algo que é um pouco maior do que ele. E isso necessariamente já configura que ele vai estar entre 0 e 1. E no outro caso, para você justificar em casa, você vai ter que olhar justamente para esse termo, né, evidentemente, e avaliar o que acontece com os valores de x quando você opta por esse valor aqui. E você vai ver que, em módulo, isso aqui ele é menor do que 1. E
Se você escrever em português mesmo, você vai ver que isso já é suficiente, né? Com um pouco mais de argumentação para mostrar que se você tomar os valores com o sinal negativo, para qualquer valor de m vai dar problema, né? Porque vai conflitar ali com o seu conjunto universo, condição de existência, como queira chamar, aquele retângulo em branco, né? Você vai ver que isso aqui de fato é um módulo disso é menor do que 1 e, portanto, inclusive, né, o 1 menos raiz de 5 sobre 2 é um número negativo e mesmo que você tomasse expoentes pares ali, números pares para o m, você ainda teria um módulo menor do que 1 e isso faria com que seu numerador lá do x se tornasse negativo, né? O que não pode acontecer porque x é um positivo. E com isso, né, claro que essa justificativa aí fica para quem tiver mais interessado, né? Se tiver dúvida, pode escrever nos comentários, eu tento ajudar. Mas é porque é uma parte muito enfadonha, né? E, enfim, muito chata. E daí, o seu conjunto de solução vai ser φ elevado a m menos 1, φ elevado a m mais 1. Né? E, bom, o m, a princípio, pode ser qualquer real, né? Literalmente qualquer real. Fica uma análise bem geral, genérica, geral, mas a princípio eu não sei qual é o conjunto dos valores que m pode assumir, né? Se ele é real, natural, enfim, mas a princípio ele pode ser real que está tudo certo. Esse foi o vídeo, finalmente consegui resolver esse problema. Não vou dizer que ele era fácil, mas também depois que eu tive um pouco mais de tempo para pensar nesses casos e tal, ficou um exercício médio, né? Que é bom porque geralmente as provas elas são constituídas primariamente por questões médias e fáceis, né? As questões difíceis elas aparecem, mas elas aparecem obviamente em menor quantidade que as médias e as fáceis, então basicamente a gente tem que focar sempre nas questões médias e fáceis, né? Apesar disso ser contra o nosso ego. Mas é sempre bom estar resolvendo essas questões porque não pode vacilar. Uma questão dessa não é tão difícil a ponto de você perder aí mais que 0,5, né, nela. Geralmente a gente consegue levar o ponto inteiro, o ponto cheio completamente dessa questão, porque ela não tem muito mistério, né? É mais de você conhecer o caminho das pedras e depois você já decorou todos os passos que, né, os casos, analisar quais raízes você vai descartar ou não, justificar isso bem organizadamente segundo o seu conjunto universo, as condições de existência, e, né, não se esquecer do conjunto solução, porque o comando do exercício é esse, né? Que você deu o conjunto solução. E é justamente isso que você tem que fazer no final, não basta só você colocar x vale isso aqui. Não, você tem que colocar o conjunto solução porque é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo um conjunto de números que satisfaçam o problema, a equação, enfim, aquilo que o comando exige de você. Beleza? Muito obrigado aí. Se puder confirmar também no gabarito aí do que eu cheguei, né, com o gabarito oficial, colocar nos comentários vai ser muito bom, até para ver se todo o meu raciocínio estava de fato correto, beleza? Então, até uma próxima questão.